Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo à nossa aula 5 do nosso módulo 9, trinômio dessa forma loucona aí. Continuamos com a mesma frase filosofal motivacional inicial. Vamos saber qual é o caminho de volta desse trinômio para podermos fatorar. Esse trinômio é muito importante principalmente para a resolução de equações do segundo grau. São trinômios da forma x menos a vezes x menos b, com a e b sendo números reais, ou seja, números conhecidos, tá ligado? Mas é muito importante você notar que é x menos a vezes x menos b. É um detalhe bacana que a gente precisa perceber, mas que o coeficiente que está multiplicando aqui é 1. Isso vai fazer um efeito nesse trinômio em que o seu trinômio sempre vai ter o coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado como sendo 1, beleza? Então é bem importante frisar que sempre esse coeficiente que acompanha o termo x ao quadrado vai ser o coeficiente 1. Dada essa informação, vamos ver como é que fica. Quando a gente faz a distributiva aqui, x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos bx, menos a vezes x menos ax, menos a vezes menos b, mais ab. Aí, percebe aqui, ó, nesse grupinho aqui, que o x fica em comum. Ficando o x em comum, posso colocá-lo em evidência. Só que eu coloquei ele em evidência do lado direito aqui para facilitar a explicação. Tem um menos aqui de fora, menos que multiplica b mais a, por que ficou mais? Por causa do joguinho de sinal. Menos multiplicado com qual sinal que vai dar menos? Menos multiplicado com mais. Fechou? Beleza. Então aqui dentro do parênteses ficou b mais a. Na linha de baixo, eu só troquei a ordem, ficou A mais B. Mas peraí, A mais B aqui, ó, são exatamente os números reais que eu mencionei no começo dessa explicação. E aqui eu tenho AB, que é a mesma coisa que A vezes B. Olha só que legal. A e B são os mesmos números reais que estão sendo somados aqui. Então presta bastante atenção. Eu vou trocar essa expressão aqui, ó, menos a mais b, por uma letra. Ela vai ser chamada de letra S. Letra S de soma, porque estou somando os números reais A e B. Beleza. Só que aí eu multiplico isso daqui por menos 1, tá negativo, fica positivo, A mais B, tá positivo, fica negativo. Aí eu chego nessa situação descrita aqui, ó. A soma desses números reais é menos S. É menos essa soma. Beleza, agora você vai entender onde nós vamos chegar. E esse AB eu troquei pela letra Pzão, de produto, vezes. Então o ABzinho vai ser substituído por Pzinho. Então nós chegamos em uma forma desse trinômio, que é a forma descrita inicialmente. Veja bem, eu tenho x ao quadrado, lembrando que o coeficiente aqui sempre é 1, mais sx mais p. Esse S aqui é o quê? É o oposto da soma desses números reais aqui, ó, A e B. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder fatorar de maneira um pouco mais fácil trinômios dessa forma? Veja como é que nós vamos ficar. Exemplo 1, fatora as seguintes expressões. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito? Não, não é. Então, veja se é possível fatorar da forma S e P. Presta bastante atenção nesse númerozinho que acompanha o x aqui, ó. Ah, não, antes de mais nada, ó, observe se o coeficiente aqui do x ao quadrado é 1. Agora sim. Então você tem que o S, lembra do S? O Szinho aqui está sendo menos 7, tá ligado? Então você tem que encontrar dois números, A mais B, que dá o oposto de S. Vamos lembrar aqui, ó. Esse A mais B é os numerozinhos reais que eu tenho que descobrir, tanto o Azinho quanto o Bzinho. Então, inicialmente, eu tenho que encontrar esses numerozinhos que somados dá o oposto. O oposto de quem? O oposto de menos 7. Beleza? Então, eu tenho que encontrar dois números que somados vai dar quanto? Dois números que somados vai dar 7. Ah, beleza então. Tem que encontrar dois números que somados dá o oposto de S, ou seja, dá mais 7. Eu tenho que também encontrar dois números que dá menos 8. Aqui eu não preciso trocar o sinal. Comparando lá com x ao quadrado,
mais SX mais P. Aqui eu troco o sinal, aqui eu não preciso trocar o sinal, beleza? Por quê, professor? Porque A mais B tem que dar menos S. E A vezes B tem que dar P. Então, no A vezes B eu não preciso trocar sinal. Beleza, então, professor. Eu preciso descobrir esse A e B e tenho essas duas equações aqui. E elas vão formar um sistema? Não precisa, porque olha só. Vamos pensar aqui comigo de maneira um pouco mais prática, sempre começando pela multiplicação. Esquece o sinal de menos. Me fala dois números que multiplicados que dá 8, dois números inteiros. Eu tenho 1 e 8, 1 vezes 8 dá 8, sem considerar o sinal aqui, e eu tenho 2 vezes 4, que também dá 8. Beleza, você encontrou as possibilidades de multiplicação de dois números inteiros que dá 8 sem considerar sinal. Em algum desses par, a soma ou a diferença, por que diferença? Porque a gente pode pensar também em números negativos, a soma ou a diferença dá 7. Olha só 1 e 8. Em 1 e 8, apesar de eu estar falando de soma, a diferença dá 7. Porque aqui eu posso pensar em alguma coisa do tipo 8 mais menos 1. Então, aqui é importante você perceber se nesse par a soma ou a diferença dá 7. Nesse caso aqui, 4 mais 2, a soma ou a diferença dá 7? Não. Então a gente vai analisar esse parzinho 8 e 1 para ver se confere e se a gente consegue descobrir esses dois números que somados vai dar o oposto de menos 7, que no caso é 7. Então vem comigo. De que forma pegando o 1 e o 7 e somando vai dar soma 7 positiva? Não é 8 mais menos 1? Porque se eu fizer menos 8 mais 1, vai dar quanto? Vai dar menos 7. Aqui não, aqui em cima dá exatamente 7. Aí beleza, 8 mais menos 1 dá 7. Só que aí, esses números encontrados aqui, que é o meu Azinho e Bzinho, a multiplicação deles tem que dar menos 8. 8 vezes menos 1 dá menos 8? Dá. Então encontramos. A ideia, o hack aqui, o caminho atalhado para você descobrir rápido quem são esses números sem precisar fazer ou resolver o sisteminha aqui, é começando pela multiplicação. Então nós descobrimos que 1 vezes 8 dá 8, sem considerar sinal. Aí depois a gente viu que a diferença entre 1 e 8 dá 7. A gente fez só uma adaptação no sinal do 1, colocando ele negativo para que a gente encontrasse realmente a soma 7. Conferimos para ver se a multiplicação desses dois números dava menos 8. Então, pessoal, resumindo tudinho aqui nessa explicação e voltando aqui. Nós temos que encontrar um número, presta bastante atenção, nós temos que encontrar dois números que somados dá o oposto do número que acompanha o x e que multiplicados dá o número que está sozinho, o forever alone aqui, que não acompanha o x e nem o x ao quadrado, ou seja, é apenas um número real que estará sozinho no seu trinômio. A gente descobriu quem são esses números de cabeça, começando pelo produto, descobrimos que esses números são esse Azinho e esse Bzinho, 8 e quem? E menos 1. Não importa a ordem. Agora tem que tomar muito cuidado na forma fatorada. A forma fatorada é x menos a vezes x menos b, igual a gente tinha visto aqui inicialmente. Olha só, x menos a vezes x menos b. Perfeito. Vamos lá então. Quem que é o a? O a é 8, então vai ficar x menos 8. Vezes, quem que é o b? O b é menos 1, então vai ficar x menos menos 1, ou seja, vai ficar x mais 1. Você fatorou esse trinômio aqui. Pode ter ficado um pouco complicado a explicação teórica, mas na prática vai ficar muito simples. A explicação teórica é para você ver de onde veio a tal da soma e do produto, que a gente utiliza para resolver a equação de segundo grau. Vamos ver o exemplo da letra B. Preciso encontrar dois números que somados dá o oposto do número que acompanha o x, então tem que ser menos 5. Preciso encontrar dois números que multiplicados dá o número que está sozinho, não precisa trocar sinal, nesse caso 4.
Vou começar com 1 e 4. 1 vezes 4 dá 4. Ótimo. A soma ou a diferença entre 1 e 4 dá 5, sem considerar sinal? Dá. A gente só precisa fazer algumas adaptações se necessário. 1 mais 4 dá 5. Opa! A gente precisa fazer com que dê menos 5. Então não é 1 mais 4. Você concorda que seria menos 1 mais menos 4? Agora sim, meu irmão. Menos 1 mais menos 4 dá menos 5. Conserva o sinal e soma. Módulo de números inteiros, importantíssimo aqui. O produto de menos 1 e menos 4 aqui, que eu fiz a adaptação, dá 4 positivo? Vamos ver. Menos 1 vezes menos 4 dá mais 4. Oh, meu Deus do céu, encontrei. Então, viu que o segredo... Eu não sei se você já resolvia a equação do segundo grau com soma e produto antes, e aqui a gente ainda não está resolvendo a equação, mas se você resolvia antes por soma e produto, você talvez não sabia dessa dica de começar pelo produto. Se você começa pela soma, você vai gastar muito mais tempo. Começar pelo produto ajuda demais o processo e às vezes até a desistir de calcular as raízes de uma equação por soma e produto. Aqui a gente ainda não está calculando raízes de equação, estamos apenas fatorando os trinômios. Então descobrimos que é quem? Descobrimos que é menos 1 e menos 4. Lembra da forma fatorada, que é x menos a vezes x menos b. Então isso aqui vai ficar igual. X menos menos 1 vai ficar x mais 1. X menos menos 4 vai ficar x mais 4. E você fatorou o trinômio. Vamos mais exemplos um pouquinho mais rápido. Tenho que encontrar dois números que somados dá o oposto de menos 16, que no caso dá 16. Tenho que encontrar dois números que multiplicados dá 39. Vamos começar por aqui. 1 vezes 39 dá 39, só que nem a soma nem a diferença dá 16. Vamos para o 3. O 2 não divide, mas o 3 divide. 3 vezes 13 dá 39. Olha só que legal. A soma de 13 e 3 dá 16. A gente só precisa fazer a adaptação de sinal caso seja necessário. Vamos lá. 13 mais 3 dá 16. Positivo. Ótimo. E 13 vezes 3 dá 39. Positivo também. Show de bola. Já encontrei que é 13 e 3, o meu Azinho e o meu Bzinho. Não vou colocar a forma fatorada original, porque você já tem que aprender. Então vai ser x menos a vezes x menos b. Just it. Só isso. Vamos agora para a letra D. Tenho que encontrar dois números que somados dá o oposto de mais 11, que é menos 11, e dois números que multiplicados dá 28. Eu vou direto, 7 e 4, já deu aqui na minha cabeça, ó. 7 vezes 4 dá 28 e 7 mais 4 dá 11. Agora eu tenho que fazer algumas adaptações de sinais aqui. Para dar 11 negativo, os dois números têm que ser negativos. Então é menos 7 mais menos 4, que vai dar menos 11. Ótimo! E menos 7 vezes menos 4 dá mais 28, igual está sendo exigido aqui? Sim. Então quem são os números? Menos 7 e menos 4. Na forma fatorada, nós temos o quê? X menos a, então vai ser x menos menos 7, que vai ficar x mais 7, vezes x menos b, que vai ficar x menos menos 4, que vai ficar x mais 4. Show de bola? Certeza que você entendeu após esses 4 exemplos. Prossigamos. Exemplo 2. Resolva a equação abaixo por soma e produto. Galera, muita gente já aprendeu a resolver a equação por soma e produto. Mas vamos ver de novo, lembrando e tomando em consideração como que nós fizemos os exemplos anteriores, tá? A, B, C e D. Vamos usar a mesma ideia aqui. Tenho que encontrar dois números que somados vai dar o oposto de menos 8, que é 8, e tenho que encontrar dois números que multiplicados vai dar menos 48, tá bom? Aqui, não sei se você lembra, quem acompanha o x era o valor de b, lembra? Não esse b aqui, ó, esse bzinho aqui não. E esse menos 48 era o valor de c, se a gente pegar lá a forma geral da equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero.
A única diferença agora aqui é que a gente chamou o Bzinho de S e o Czinho de produto, e aqui nós temos a condição de que o A é 1. Mesma ideia, mas de uma maneira um pouco mais diferente a roupagem que a gente vestiu aqui. Vamos lá no menos 48 primeiro, lembrando só de pegar sem o sinal. 1 vezes 48 dá 48, só que nem a soma nem a diferença dá 8. 2 vezes 24 dá 48, só que nem a soma nem a diferença dá 8. 3 vezes 16, olha só, a diferença dá 13 e a soma dá 19. Não. 4 vezes 12, opa, a diferença dá 8 aqui, ó. 12 menos 4 dá 8 e 12 vezes 4 dá 48. Encontrei, 12 e 4. Vamos ver se precisa fazer adaptação. Tem que dar positivo aqui. Se tem que dar positivo, o 12 pode ser positivo, o 4 pode ser negativo, porque 12 mais menos 4 dá 8 positivo. 12 mais menos 4, isso dá quanto? Isso dá 8. E 12 vezes menos 4, opa, menos 48. Então, check, check. Essa equação pode ser escrita de que forma? X menos A, que no caso é 12, vezes X menos B, o B é menos 4, então vai ficar menos 4, que dá mais 4, igual a zero. Aí, lembra daquele velho truque de que quando a gente tem um produto de duas coisas dando zero, uma delas tem que ser zero? X menos 12 tem que ser igual a zero, daqui a gente tira que x tem que ser igual a 12. X mais 4 tem que ser igual a zero, daqui a gente tira que o x tem que ser igual a menos 4. Então, o conjunto de solução dessa equação são os números menos 4 e 12. Show de bola, né? Vamos fazer mais exemplos. Determine a equação de segundo grau da forma ax² mais bx mais c com a igual a 1, cujas raízes sejam menos 3 e 5. Opa, se o a é igual a 1, eu posso fazer x menos a vezes x menos b igual a 0. Show de bola? Só que ele já me deu as raízes, menos 3 e 5. Então vai ser x menos menos 3, que vai ficar x mais 3, vezes x menos 5 igual a 0. Só que ele quer nessa forma, então eu tenho que fazer a distributiva aqui. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 5, menos 5x. Mais 3 vezes x dá mais 3x, mais 3 vezes menos 5 dá menos 15. Junta menos 5x com mais 3x, x ao quadrado, menos 2x, menos 15, igual a 0. Pode conferir, vai ter raízes menos 3 e 5 com toda certeza. Mais um exemplo aqui. Sejam x' e x2' as raízes da equação tal. Determina o valor numérico da expressão 1 sobre x' mais 1 sobre x2'. Antes de mais nada, vamos fazer aqui o método da ampulheta sem tampa, que a gente vai usar muito na nossa próxima aula de frações algébricas, não é? Método da ampulheta sem tampa vai ficar x2' vezes 1, x2'. X' vezes 1, x'. Se você não viu, método da ampulheta sem tampa está lá na nossa aula de frações, parte 2 lá, uma parte extra que eu coloquei em adição de fração, tá bom? Os primeiros módulozinhos. E aqui vai ficar x' vezes x2'. Ótimo! O que eu tenho aqui em cima? Eu tenho a soma das raízes. O que eu tenho aqui embaixo? Eu tenho o produto das raízes. Ótimo! A soma das raízes não tem que dar o oposto do número que acompanha o x? A soma das raízes tem que dar o oposto de menos 1. O oposto de menos 1 é 1. Aqui embaixo eu tenho o produto das raízes, que tem que dar o valor do número que está sozinho. É menos 12. A gente pode passar esse menos para antes da fração. Então, o valor numérico dessa expressão aqui é menos 1/12. Show de bola ou não? Galera, então é isso. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, joga lá. Comente o seu feedback, avalie 5 estrelas, porque essa foi foda. Muita informação bacana. E não desista, eu espero ver você na nossa próxima aula.